Pronto, já tá gravando. Então tá, vamos lá. Gente, agora o bicho começa a pegar, hein? Vambora. Final de semana, fiz a minha lição de casa, tá? Acessei vários softwares que me recomendaram, outros que não me recomendaram tanto assim, tá? E cheguei a 2 softwares de CAD, que achei super interessante. Os 2 são bem leve, então quer dizer que se algum de vocês tiver um computadorzinho fraco, ele roda sem problema nenhum. Não ocupa muito espaço no HD, que é ótimo. E também não requer muita memória de processamento, tá? São 2 softwares grátis, isso é a melhor parte ainda, tá? Eles são grátis, são gratuitos. Plataforma livre, isso significa o seguinte, que quando a gente salvar qualquer arquivo neles, eu consigo abrir em outros softwares de CAD, sem problema nenhum, tá certo, gente? E consigo trabalhar também no famigerado do AutoCAD, certo? O que acontece? Que eu achei até interessante quando eu fucei neles e tudo mais. Que eles fazem com que a gente faça um resgate de algumas ferramentas que as novas versões do AutoCAD faz com que a gente não utiliza mais. E quando a gente começa a utilizar as ferramentas avançadas no AutoCAD, essas ferramentas se tornam importantes e tem que fazer um resgate da introdução do CAD. Tá? Então, isso daí eu achei até que interessante. Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre esses 2 que eu pesquisei, e dos 2, qual que eu achei mais interessante. Aonde que vocês podem acessar, baixar no computador de vocês, sem problema nenhum. Como eu falei para vocês, são softwares gratuitos, não pesam, tá? Eles rodam tanto no Windows 7 quanto no Windows 10, tá? Eu digo isso para vocês porque o meu Windows ainda é o 7, tá? Então ele roda perfeitamente, não trava. Fiz algumas estripulias, ele rodou perfeitamente. O único problema é que quem já está acostumado a trabalhar com o AutoCAD, no início sente um pouco, porque a gente está acostumado com a automação de alguns comandos. Mas depois que pega o trajeto, o traquejo do programa, flui normalmente, tá? Então, qual que é a ideia aí, gente? Para ninguém sofrer neste momento, tá? Se der também, né? Eu vou disponibilizar o link para todo mundo, todo. A gente está baixando esse software, como eu falei para vocês, é de graça. Ele é leve, não vai travar computador, não vai fazer nada disso. Dá para fazer tranquilo, trabalhar com ele tranquilo. E já hoje, já vou começar a ensinar para vocês a ler a interface dele, tá certo? E a partir dessa leitura da interface e tudo mais, eu vou deixar disponibilizado uma apostila desse software lá no item de materiais de apoio para vocês, tá? Como eu falei, é referência, não é para ler a apostila inteira, a não ser que alguém queira, tá? Eu vou ser sincera para vocês.
eu acho que eu nunca li apostila de software nenhum na minha vida, tá? Eu só usei ele como apoio e referência, consulta, tá? Então, é material de consulta que eu vou passar para vocês, tá? Assim como, eu não lembro quem, durante a semana, perguntou de disponibilidade da bibliografia, alguma coisa do tipo, né? E eu respondi que, infelizmente, a biblioteca da escola, neste momento, ainda se encontra fechada, tá? Quem sabe, se em outubro voltarmos à aula presencial, ela reabre e a gente pode pegar alguns livros lá em empréstimo sem problema nenhum, tá? Naquele plano de ensino que eu já deixei para vocês, o material de apoio, tem alguns livros ou apostilas que estão sendo recomendados como bibliografia básica. Além daqueles, eu sempre disponibilizo outros, tá? Se for em PDF, durante o semestre, eu vou acrescentando lá no item de materiais de apoio para vocês, tá? Se for objeto físico, eu... Oi? Então, se for em aspecto físico, tá, um livro físico mesmo, aí eu passo para vocês o nome do livro, o autor, editora, tudo direitinho, tá? Se a pandemia, esse negócio todo acabar até dezembro, existe uma coisa que acontece todo ano na USP, que é a Feira do Livro, tá? O menor desconto em livro que acontece nessa feira é de 50%, tá? É o menor desconto, tá? O que quer dizer? Vocês podem conseguir livros lá com até 70%, 80% de desconto do valor em livraria, tá? Eu já comprei livros lá maravilhosos, em preços assim que se fosse comprar em livraria eu não comprava, tá? Se caso tiver essa feira, aí eu aviso vocês, aí é interessante também estar indo, tá? Sempre tem bastante livro de construção civil lá. Comprei muitos, muito bons lá. Só não vou esse ano porque já comprei quase todos que precisava. Dos que eles disponibilizam lá, eu já tenho quase todos. Muito bem. Mas mesmo assim eu divulgo para vocês. Tá certo, gente? Então, vou parar de falar um pouco sobre generalidades e vamos ao que interessa. Tá certo? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, mas pode estar interrompendo, que a gente responde aí. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Então, tá bom. Bom, os dois softwares de CAD que eu andei pesquisando, quer dizer, na verdade não foram só eles. Foram eles e mais alguns, tá? Foi o QCAD e o LibreCAD, tá? Os dois têm aparência muito parecida, tá? Então, esse daqui é o LibreCAD, essa aqui é a interface dele. E essa daqui é a interface do QCAD. Vocês viram que eles são muito parecidos. Não, QCAD e o LibreCAD. São extremamente parecidos. Qual dos dois que eu acabei gostando de mexer mais? Que eu achei que talvez para vocês fosse até mais interessante, tá? Eu achei que o QCAD
fosse mais interessante, mais intuitivo de trabalhar. Para que ele chega muito mais perto, a ferramenta, deixa eu até fechar ele, que eu não vou mexer com ele mesmo. Vou mexer com o KiCad. Tá? A ferramenta dele lembra justamente as primeiras versões do AutoCAD, quando ele começou a ser plataforma Windows. O que significa isso? Quando ele deixou de ser DOS, CAD era DOS mesmo, gente, tinha que ter dó da gente para mexer com ele, tá? E começou a ser Windows. Então, ele lembra bastante as primeiras versões do CAD, quando passou para ser Windows, tá? Que é o CAD Release 13 e Release 14. Então, ele lembra a interface desses dois CADs aí. Vou aumentar um pouco aqui minha janelinha, para ficar mais fácil. Certo? Então, eu já vou explicar para vocês um pouquinho essa encrenca aqui. O que é interessante vocês saberem é da onde que eu peguei isso daí. Entrei na internet, no site da própria KiCad, tá? Que eu já vou deixar disponibilizado. Aqui. Eu vou deixar disponibilizado para vocês. No chat. E já está o link. Link para o KiCad. A gente já faz tudo ao vivo e a cores. Vocês já vão acompanhando tudo. Mais fácil. Tá? O que acontece? Na verdade, o KiCad, ele não é 100% grátis. Tá? Porque existem algumas ferramentas dentro do KiCad que são pagas. Tá? Mas são ferramentas avançadíssimas. Que a gente não vai mexer nelas, não. Tá? Que eles chamam de professional, que são as ferramentas de 3D, renderização, tudo mais. Como a gente não vai mexer com essas ferramentas, a gente vai mexer mais com o basicão, que é o 2D, então a gente pode trabalhar com o próprio KiCad, o gratuito, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Entro no site do KiCad, aqui mesmo, se o micro de vocês, se o computador de vocês for um Windows, né, verificar se ele é 32 ou 64 bits, tá? E o que é 62 e 32 bits? É questão da resolução de vídeo, tá? A quantidade de cores, essa coisa toda, tá? Escolhe a opção que é, e ele já vai fazer o download, certo? Vai fazendo e tal. Terminou o download, tá? É importante vocês lerem essa opção aqui, tá? KiCad Community Edition Source Code. Aí você pode cair no mesmo problema que eu. O meu inglês é péssimo. Não tenho vergonha de falar. Meu inglês é para ser ruim, ele tem que melhorar bastante. Esse é o meu inglês, tá, gente? Então, a gente pode esquecer que existe ferramenta de tradução no computador da gente, e a gente pede para traduzir para português, certo? Adoro essa ferramenta. E a gente descobre que aquilo que estava escrito está dizendo o seguinte: como que eu posso pegar e trabalhar com o KiCad na edição comunitária? O que é edição comunitária? A edição comunitária é licença livre, é licença pública, tá? Em outras palavras, é licença gratuita. É aquela que te deixa trabalhar tranquilamente, porém, existem algumas restrições no programa, tá? Quais são essas restrições?
Uma delas, como eu falei para vocês, é de renderização, de trabalhos em 3D, tá? E salvamento em DWG, tá? O que é o DWG? É a extensão do arquivo do CAD, que é justamente a extensão de arquivo que o AutoCAD utiliza. Aí vocês vão falar assim, então eu não consigo abrir no AutoCAD. Tá? Aí eu falo para vocês, consegue. Pelo seguinte, quando a gente trabalha no Word, todo arquivo que a gente salva no editor de texto Microsoft Word, ele salva em .doc ou docx, tá? Isso daí é uma extensão de editor de texto da Microsoft, tá? Porém, eu consigo salvar numa extensão de texto que ela é mundial, tá? Que ela é utilizada em outros editores de textos, que é o TXT. Então, sempre que eu quiser abrir em outro editor de texto, tá? Que eu sei que não vai aceitar o doc, eu tenho que salvar em TXT. Vai acontecer de eu não conseguir salvar 100%, tá? Tipo formatação, letra, alguma coisa do tipo. Mas eu não preciso digitar de novo, tá? Isso no Word. No CAD acontece a mesma coisa, tá? Eu não vou conseguir salvar em DWG, que é a extensão do AutoCAD, mas eu consigo salvar em DXF, que é a extensão para arquivos vetorizados. Então, todo arquivo que for plataforma CAD, que eu já vou explicar o que significa CAD, que é uma sigla, tá? É obrigado a ser, trabalhar vetor, tá? X em função de Y. Tá? Isso significa que eu vou ter que ter uma linguagem para que todos eles tenham em comum, que é o DXF. Tá? Isso daí eu já vou explicar bem melhor para vocês. Tá? Então, aqui ele explica como é que a gente converte essa licença travada em licença aberta. Tá? Aqui ele já dá essa explicada certinho. Então, depois você baixou o arquivo, ele vai abrir um... Cadê você? Aqui. Ele vai abrir esse... ele vai baixar, tá? Esse programinha, que esse QCAD 3.25.0 Trial in Win 32 ou 64, né? Dependendo da opção que vocês escolherem, em função do tipo do computador que vocês têm, né? 32 bits ou 64, tá? O tamanho desse arquivo de instalação é 53 MB, significa que é um arquivo extremamente pequeno, tá? É só dar 2 cliques que ele já faz a instalação automaticamente, tá? Instalou, aí é só correr pro abraço, praticamente, tá? É seguir o que eles põem aqui para informar o que você faz para tirar o código fonte lá, para poder trabalhar como livre, correr para o abraço, tá? Que vão conseguir trabalhar com ele aqui, bonitinho, certo? Até aqui, conseguindo acompanhar? Sim. Se eu for muito rápido em alguma coisa, vocês dão um berro aí, gente. Bom, o que é um software de CAD? Vamos lá. O
que é um programa de CAD? Todo programa de CAD, ele faz desenho, tá? Porém, nem todo programa que faz desenho é um programa de CAD. Aí a pergunta, como assim? Tipo, oi? Como assim? Não entendi. Se programa de CAD, ele faz desenho, mas nem todo programa de desenho é um programa de CAD? Não entendi, né? É que a primeira coisa que todo mundo se pergunta, né? Como assim? Né? Aí, eu, muito esperta, devia ter deixado aberto e não deixar show. Tem a mania de fazer tudo no improviso, dá nisso. Né? O que que acontece? Vocês estão vendo agora, deixa eu maximizar, fica melhor. A tela do Paint. Que o programa Paint é? É um programa para fazer desenho, certo? Que já vem no Windows, quando a gente compra o computador, aquela coisa toda, certo? A gente vai lá, escolhe a ferramenta que a gente quer e começa a desenhar, brincar. Ué, vambora. Perfeito? Então, é uma ferramenta de desenho, a grosso modo falando. Porém, ela não é uma ferramenta de CAD. Pelo seguinte, no momento que eu dou, agora eu tenho que lembrar como é que mexe nessa bagaça. Fica muito tempo sem mexer, dá nisso. No momento que eu dou um zoom nessas linhas curvas que eu fiz aqui no Paint, o que está acontecendo com a minha curva? Ela tá bonitinha, curvinha? Ela toda cheia de dentinho, certo? O que significa isso? Esses dentinhos que eles têm aqui, a cada conjunto de quadradinhos que ele tem aqui, né? Significa o seguinte, que o Paint, ele trabalha um sistema matemático chamado tabela de bits, tá? Ou sistema binário. O que quer dizer essa tabela de bits e sistema binário? Vamos ver se ele aumenta mais. Ai, não aumenta. Antes aumentava. Antes ele aumentava bastante. Ó. Significa o seguinte, tá? Que aqui eu tenho um quadradinho preto, aí eu tenho um quadradinho branco, um preto, um branco, um preto, preto, branco, assim sucessivamente, tá? Significa que a minha tela de desenho, ela é composta por uma malha quadriculada, e cada quadradinho vai receber uma numeração. E essa numeração pode ser uma sequência de zeros, ou uma sequência de uns, ou uma sequência misturada entre 0 e 1. Por isso que a gente chama de mapa de bits, tá? Ou sequência binária, porque trabalha sempre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 e assim por diante, tá? Então, quer dizer, cada quadradinho desses é uma referência entre 0 e 1 e assim por diante. É dessa forma que ele trabalha, né? Então, o pessoal na área de desenho, tá? Daqui para frente nós, tá? Nesse caso vocês também, tá? A gente acaba dizendo o seguinte, que os programas que trabalham situações de mapa de bits, tá? Que é o caso do Paint, do Photoshop, tá? Que faz retoque de ilustração, fotos, né?
Enfim, todos esses programas de desenho que não são CAD, tá? Que eles trabalham a situação do mapa de bit, nós falamos que não são softwares ou programas de desenho. Eles são programas de ilustração, tá? Então, para nós, desenho é algo mais técnico, ilustração é algo mais artístico. Então, tudo que for mais artístico, tá? É ilustração, então trabalha mapa de bits, tá? E tudo que for mais técnico vai trabalhar uma outra situação matemática, minimizar você aqui, né? Que é a situação, tá? Que a gente chama de vetorial. O que é a situação vetorial? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui no cantinho, símbolo vermelho, uma cruzinha vermelha, onde o mouse está passando. Tá dando para ver, professora. Dá? Legal. Por que às vezes eu peço para vocês confirmar para mim? Tá? Pelo seguinte, nem sempre eu consigo ter certeza que vocês estão visualizando, tá? E o feedback do que eu estou passando para vocês, eu estou vendo pelo celular. Então, meu celular eu não estou enxergando. Ah, não, estou enxergando sim. Né? Que tá batendo luz e não estava enxergando direito. Né? Então, às vezes eu peço para vocês me darem esse feedback aí, para ter certeza. Fora que meu microfone é pelo celular. Ah, mas tudo bem. Mas vamos embora. Essa cruzinha aqui, tá? Ela tá indicando o seguinte. Este programa trabalha uma situação matemática chamada vetor ou função. Eles vão falar assim, como assim? Vetor, função. Eita, nós, agora vai. Tá? Vamos lá. Acho que eu vou ter que abrir um outro programa. Deixa eu ver aqui se ele abre. É só para ilustrar, tá, gente? Não vou estar mexendo no CAD nesse momento, não. É só para ilustrar que ele, acho que ele vai ilustrar que eu preciso mais fácil para vocês, que o meu já está configurado de uma forma X. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E outra, no meu CAD ele já tem tanta coisa pendurada, que ele fica pedindo atualização disso, daquilo, outro. Bom, vocês viram que a carinha dele é diferente, né? Deixa eu pôr aqui. Não dá. Essa daqui é a carinha do AutoCAD. Tá? Mas não se assustem, não. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Tanto no AutoCAD quanto no QCAD, a gente tem essa informação aqui, ó. No QCAD era aquela cruz vermelha. No AutoCAD, eu tenho aqui minha coordenada X e Y, certo? E eu vou dar uma de chata mesmo. Meu micro vai travar. Pronto, aqui. E no LibreCAD, aqui no meu canto, eu também tenho a minha cruz vermelha. Eu abri 3 softwares de CAD, tá? E nos 3 eu tenho a mesma característica. No canto inferior esquerdo, tá? Eu tenho a indicação do meu eixo ortogonal ou da minha cruz. Vocês viram aqui, ó, o LibreCAD, o AutoCAD. Tanto é que até a ponteira do mouse no AutoCAD é uma cruz.
Eu não sei se no LibreCAD e no QCAD dá para alterar isso. Eu vou descobrir. Depois eu falo para vocês. Tá? E aqui no QCAD, aqui ó, a cruz também. O que significa essa cruzinha aí? Essa bendita dessa cruz aí. Aí eu vou jogar no outro CAD. Fica mais fácil vocês entenderem. Tá? Que ela tá um pouquinho maior, dá para enxergar. Ela significa o seguinte. Tá? Deixa eu puxar aqui. Pronto, fica mais fácil aqui. Essa cruz, ela tá indicando o seguinte, ó, gente. Para cima é meu eixo Y. Para a direita é meu eixo X. Para baixo é menos Y. E para a esquerda é menos X. Lembraram de matemática? Função? Sim. Agora vocês começam a chorar, né? Então. Isso faz lembrar bastante daqueles gráficos que a gente fazia. É o plano cartesiano, né? Isso, o plano cartesiano. Então, exatamente isso. O CAD é o plano cartesiano. Legal, né? Precisa calcular? Não. Ufa. Tá? A gente não vai precisar calcular função de nada em função de nada. Podem ficar tranquilos, tá? Que nem eu lembro como é que calcula, tá? F de x em função de f de y, eu não lembro, gente. Tá? Porque o CAD já tem isso tudo atrás dessa telinha bonitinha, ou desta outra, ou essa daqui não, desta outra aqui, né? Já tem tudo isso calculado pra gente. Ai, que lindo, né? Tá? Essa é a parte boa da coisa, tá? O que significa isso, gente? Então, quando a gente for desenhar qualquer linha, tá? Eu não preciso saber qual que é o resultado de f de x para f de y. Se isso vai dar uma função linear, se vai ser uma função quadrática, se vai dar uma parábola, uma hipérbole, o que vai ser, tá? No momento que eu for desenhar, ele já vai me dar a resposta automaticamente. Eu só vou informar, eu quero que ligue este ponto a esse ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa decente aqui nesse daqui. Eu quero que ligue este ponto a este ponto. Ponto. Aí já está desenhado aí. Acabou. E automaticamente, ó, não sei se vocês podem ver, colado no mouse, ele já vem informando para a gente o quê? A informação de ângulo, porque neste caso aqui, ele está configurado não para função ortogonal, mas sim para função polar, tá? O que é a função polar? A função polar trabalha com ângulos, tá? Isso daí a gente também vai mexer um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem. Em relação a este ponto de início aqui, onde está preso a minha linha, que está meio bamba aqui com o mouse, tá? Em função a essa linha, o meu mouse está distante dela 22 metros, centímetro, milímetro, decímetro, quilômetro, isso daí eu que vou determinar, tá? Aí a gente vai falar de unidade de medidas no CAD também, como é que a gente determina isso, tá? E a 288 graus no ângulo. 288 graus, você vai assim, mas espera aí, não tá 288. Aí eu falo para vocês, está sim. Por que eu sei que está a 288 graus?
Pelo seguinte, deixa eu clicar aqui, que ele vai pegar aqui, ó, é sempre em função do ponto inicial de análise, tá certo? A minha direita, que seria meu eixo X positivo, vale 0 graus. Meu Y positivo, 90 graus. Tá? Eu vou sentido anti-horário. Tá? Então, quer dizer que para baixo, tá? Então, continuando, vai. Perdão. Eu tenho 90 graus. Aí depois eu tenho mais 90. Vai dar 180. Y negativo, eu vou ter 270 graus. Isso significa que essa linha que eu acabei de construir realmente está a 288 graus. Tá? Em outras palavras, eu tenho que começar sempre do X positivo, indo sentido anti-horário, para descobrir qual é o ângulo que a linha vai estar. Tá? Isso tudo vai ter alguns exercícios aí que eu vou estar explicando para vocês direitinho e tudo mais. Tá? São informações extremamente importantes que antes, com o CAD, nos dois últimos versões, a gente meio que pulou essas informações aí para vocês. Porém, nessa versão aqui, a gente vai ter que passar isso para vocês. Tá? Não vai ser difícil, não. Tá? Eu vou montar uns exercícios bonitinhos para vocês, tal. Quer dizer, resgatar. Na vida, eu vou ter que resgatar alguns exercícios aí a respeito disso. Vamos construir alguns juntos. Vocês vão ver que não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. E vocês vão entender isso tudo direitinho. E na sequência, nós vamos construir uma planta de uma edificação com os comandos. Tá? Em outras palavras, nós vamos meter a mão na massa. Tá? Então, hoje, está sendo mais para vocês aprenderem a conhecer a criança e entender o que é um software de CAD e o que é um software de ilustração. Tá? Como eu falei para vocês, CAD é uma sigla, tá? Que significa... Deixa eu sair daqui. Eu vou e volto toda hora, vocês repararam, né? Então, queiram ver depois como que é a lousa. Deixa eu fechar isso daqui. A lousa quando eu dou aula, tá? É uma bagunça. CAD é uma sigla que eu não vou escrever em inglês, porque, como eu falei para vocês, que meu inglês para ser ruim, tem que melhorar bastante. Essa sigla significa computador. Eita, errei. Auxiliando no desenho. CAD. Aqui, ó. CAD. Computador auxiliando no desenho. Traduzindo ao pé da letra. Tá? Na verdade, é Computer Aided Design. Tá? Quer dizer, desenho auxiliado pelo computador. Que é a mesma coisa. Tá? Computador auxiliando no desenho. Tá? Isso é uma sigla. Tá? Então, para o meu CAD, tá? Para o meu software
de desenho. Que tipo de desenho que é esse? É um desenho técnico, tá? Para esse desenho ser considerado um desenho de CAD, ele tem que ter... Ai, deixa eu desligar isso. Ele tem que seguir a seguinte regra. Primeiro, tá? Ele tem que ser vetorizado. Ele tem que trabalhar o sistema de vetor. Tem que ser essa linguagem matemática. Tá? Segundo, ele tem que ser uma ferramenta que trabalhe com a precisão. Tá? Se eu fizer um desenho utilizando o Paint ou o Photoshop, eu até consigo. Só que na hora que eu for imprimir e for colocar a régua em cima, e esse desenho tiver que medir 5 centímetros, ele não vai medir 5 centímetros exatos, tá? Ele vai medir 4,8 ou 5,1, 5,2, tá? Ele tem que medir exatamente os 5 centímetros, nem mais e nem menos. Tá? Então, ele tem que ser um software de altíssima precisão, certo? Como é que eu consigo essa precisão? Trabalhando a linguagem do vetor. Tá? A linguagem binária não trabalha precisão. Ela trabalha outras situações que o vetor não trabalha. Tá? Como, por exemplo, colorir. Tá? Então, eu preciso dessa informação aí. Tá? E o terceiro item é... Tinha mais um, que agora... Sempre lembro desses dois. O terceiro eu nunca lembro. O software de CAD ele tem que ter 3 premissas. Tem que ser vetorizado, tem que ser de precisão e tem que ser técnico. Ele tem que ser um software técnico. Ele não pode ser uma coisa... ele não pode ser um software, como posso dizer para vocês, muito amador. Por mais que a gente fale assim, mas a cara do QCAD é amadora. Ela não é. Tá? Ela tem uma carinha que lembra o amadorismo, mas ela não é. Ela é extremamente profissional. Tá? Qual que é a diferença deste visual para este outro aqui? Eu vou dizer para vocês. É a grana investida. Tá? Enquanto eu pago $3.000 para ter a licença desta crenca aqui, que é o AutoCAD, que essa daqui é licença professor, tá? Quer dizer, é licença educacional. Então, eu não estou pagando os $3.000, tá? Mas seria 3 mil. Tá certo, gente? Essa daqui é uma plataforma aberta, ela é gratuita, tá? E significa o seguinte, ninguém está ganhando dinheiro em cima. Então, ela é um pouco mais rudimentar, tá? Mas não quer dizer que ela não seja técnica, porque ela tem técnica aqui dentro, sim. Tá? E muita, diga-se de passagem, tá? Se não me falha a memória, eu não lembro se é do QCAD ou se é do LibreCAD. Não, é do QCAD, tá? A equipe técnica que desenvolveu o QCAD é a mesma equipe que desenvolveu a parte inicial do AutoCAD, tá? É a mesma equipe. Por que eles não puderam utilizar todas as ferramentas iguais do AutoCAD 100%? Direitos autorais. Tá? Os direitos autorais da Autodesk não permite utilizar algumas ferramentas, tá? Enquanto não for suplantado um período X aí. Depois que for passado esse período X, aí essas ferramentas podem ser acopladas no QCAD. Antes disso, não. Tá? Então, tem algumas ferramentas que existem
nesta plataforma aqui, que só vão aparecer no QCAD daqui a 5, 6 anos. Antes disso, não. Tá? Mas não vou fazer falta nenhuma pra gente, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Tá? Tanto no AutoCAD, quanto no QCAD, quanto no LibreCAD, todos esses CADs da vida aí, tem ferramenta para dar com pau. Sabe quantos por cento a gente vai utilizar dessas ferramentas? Nem 10%. E com menos de 10%, dá pra gente desenhar coisa pra caramba. Coisa do tipo, quer ver? É esse daqui mesmo, vai. Só um exemplo, tá, gente? Porque eu vou trabalhar com o pessoal amanhã do segundo módulo. Tá? Calma, eles não vão desenhar tudo isso, não. Eles vão pegar isso daqui e já tá pronto. Mas mesmo para desenhar tudo isso daqui, não foi utilizado mais do que 10% das ferramentas que o AutoCAD tem. Tá? E esse arquivo aqui eu consigo abrir nesse outro aqui sem problema nenhum também. Tá? Porque aquele arquivo é um DXF. Então eu consigo abrir aqui também. Dúvidas em saber o que é um arquivo CAD? Não, professora. Tá bem esclarecido. Então o pessoal não tá tímido, o pessoal tá com frio. Não, professora, tá perfeito. Tudo bem. É que eu falei que quando eu começar, eu vou pegar pesado. Acho que vocês estão começando a ficar um pouco com medo. Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu cheguei atrasado aí, mas acho que o pessoal tá com medo mesmo. Eu falei que a senhora é a mais legal. A mais top, gosta da gente pra caramba nas primeiras semanas. Ó, qualquer coisa vocês podem falar com o Jefferson aí, que ele já foi aluno. E já foi vítima. Mas a gente tava com desenho, né? Agora tá pro CAD, o Eduardo saiu, né? Diminuiu a turma, né? Diminuiu Aí, bastante. infelizmente. Mas pode ser que pro semestre que vem ele volte. Entendi. Como diminuiu a turma. A gente tá com a Roseli desenho. Mas é da família, tá? Dose dupla. Tá certo. Mas eu entendi, aí são esses três, né? Três opções aí para poder a gente trabalhar aí. Mas o AutoCAD tem aquele estudante também, dá para utilizar um pouco também, né, professor? Dá. O problema é o seguinte: nem todos vocês têm um computador parrudo para suportar a encrenca, tá? O que eu tô falando? O AutoCAD, ele precisa de ter um computador, no mínimo, Core i7, com um processador, uma memória maravilhosa, tá? Um processamento muito bom. E, assim, tem que ser a máquina, entendeu? Porque ele em si já é um software pesado. Você pergunta alguma coisa, Gabriel? Não, só um adendo que precisa também de uma placa de vídeo boa, né? Geralmente eles pedem uma placa de vídeo dedicada e aí isso vai deixar bem caro o notebook ou o computador que seja. Exatamente, né? Então, e assim, eu sei que nem todo mundo, nesse momento, está podendo disponibilizar uma grana para fazer esse tipo de investimento, tá? Eu sou uma, por exemplo. Tá? Eu sei que eu teria que estar trocando meu bichinho bonitinho aqui e tal.
Porque o CAD que eu tenho aqui na minha máquina, ele já é antigo, ele é 2015, né? Então, ele já está bem ultrapassado. Então, eu teria que estar pegando uma versão mais recente, tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Eu sei que meu computador não aguenta. Ele não vai suportar, entendeu? Fora que eu teria que estar trocando o Windows, porque o Windows ainda é o 7, eu teria que jogar para o Windows 10, teria que estar fazendo um upgrade de algumas coisas, mais tal. Então, eu sei que eu tenho esse problema. Se eu estou tendo esse problema, outros de vocês também estão tendo esse problema, tá? E, já sabendo disso, né, eu falei, na boa, vamos trabalhar então com algo que seja acessível para todo mundo, tá? Que é um software de plataforma livre, né, que ele seja gratuito, né, e leve, que possa rodar até no XP ainda. Então, se alguém ainda tiver um computador que roda XP, ele roda, uma boa. Então, assim, vai ser um pouco mais sofrível? Vai. Vai aprender? Com certeza vai, não vai ficar na mão. Então, consegue pegar todo aproveitamento das aulas online e consegue fuçar também. Não vai ficar frustrado, entendeu? Que, assim, eu percebo, e eu percebi no semestre ano passado, não com o pessoal que está no segundo agora, que estava no primeiro semestre passado, mas com o pessoal que estava no terceiro, né? Uma certa frustração, porque alguns não tinham o CAD em casa, porque o micro que tinha em casa não suportava o CAD, né? E a frustração deles era o quê? Não conseguir fazer os trabalhos, porque não tinha como pôr o CAD, entendeu? Então, isso daí, eu fiquei com isso na cabeça. E conversando com o Eduardo, que era o professor que dava essa disciplina no semestre passado, da frustração que ele teve por não conseguir fazer com que a turma acompanhasse também algumas coisas, tudo, eu falei, vou ter que partir para o plano B. E o plano B é o quê? Conseguir um software que todo mundo consiga ter acesso e consiga instalar. Que é o caso do bendito QCAD. Fala, Antônio. Doutora, eu estava acompanhando a aula, me diga uma coisa, eu estava vendo aqui tô na aula certa e na aula errada. Acho que a primeira aula hoje era sua, estava vendo aqui agora que eu vim da fé. Eu não falei nada. Era da Roseli ou era sua? Tá dividida a turma ou não? É todo mundo junto? Então, seria turma dividida, tá? Mas o que está acontecendo? A professora Roseli, ela não está conseguindo entrar online. Ah. Tá? Porque ela está tendo um problema de internet. Entendeu? Ela está tendo um problema de conseguir acessar a internet em alguns horários. Então, o que ela está fazendo? Ela está deixando já as aulas já gravadas para vocês. Ah, tá. Mas melhor ainda, né? Então, aí o que eu fiz, né? Eu conversei com ela, né? Aí ela falou assim, aí, por um lado, é legal para vocês, porque vocês também ficam um tempo a mais, né, para fazer as outras atividades. E, tipo, eu vou ficar online até 10 e pouco. Se tiver que tirar dúvida, tudo mais, sem problema nenhum, pode ficar chamando. Tá, tudo bom. Mas aí vocês ficam livres também. Tá, ok. Professora, referente ao CAD aí, eu tenho uma máquina. A minha máquina também não é tão robusta, não. É um Corel Duo aqui, mas eu instalei, mas quando eu abro o AutoCAD, eu não posso abrir mais nada. Não posso entrar na internet, não posso entrar no Teams, não pode fazer mais nada, porque ele para mesmo, para tudo, né? Para até a nossa paciência. É verdade. Entendeu? Por que eu tô pegando essa outra opção, né?
Olha, Pamela, pode ser até que aguente, mas não sei se ele vai conseguir aguentar se você abrir um outro software e trabalhar com 2 ou 3 softwares simultaneamente, tá? Ele vai abrir o CAD, vai, mas não sei se ele vai conseguir trabalhar 2, 3 softwares simultâneos, tá? Porque a versão que tem disponível para vocês como estudante é a última versão do CAD, que é a 20. E ela é pesadinha, tá? No meu computador tá abrindo o CAD aí porque é 2015, tá? Então ele é um pouco bem mais leve do que a 20, né? E mesmo assim eu tô de olho porque daqui a pouco ele vai me dar um baile aí, ele pode ser que ele dê uma travada. É porque eu não abri o Corel. Se eu tivesse aberto, não, o Corel não, o Photoshop. Que eu ia abrir o Photoshop para mostrar para vocês aquela relação calma, do mapa de bit. Ainda bem que eu não abri, porque se tivesse aberto, aí tinha travado. Aí tinha travado lindo. Eu já fiz essa burrice uma vez. Travou e eu perdi tudo. Perdi o que tinha no Core, não, Core não, perdi o que estava no Photoshop, perdi o que estava no CAD, perdi tudo. Então, assim, pode correr esse risco, tá? Então, vai rolar? Vai. Mas vai travar. Vai ter alguns momentos que vai travar. O bom é que agora, no início, como que eu posso dizer para vocês? Os exercícios, eles são bem simples, os arquivos são bem pequenininhos, tá? Eles não vão ficar grandes, tá? Então, não vai ter grandes problemas de travar, a máquina vai processar legal, tudo. Só que no momento que começar a trabalhar com preenchimento, o que quer dizer o preenchimento? Começar a colocar textura, achura, aí vai travar. Aí não tem jeito. Tá? O arquivo que eu mostrei para vocês, cadê? Esse aqui. Esse arquivinho aqui, se eu mexer nele com alguma coisa que não seja mexer com o zoom, eu sei que vai travar a máquina. Ou o CAD. Então, por isso que eu só estou mexendo no zoom. Tá? Porque eu sei que se eu mexer alguma coisa com ele, vai travar. Porque esse arquivo aqui, compactado, ele está com 2 mega. Descompactado, quando eu descompacto ele vai para... Ele vai para 300 mega. Isso significa que ele é um arquivo grande. Tá? E conforme eu vou trabalhando com ele, ele pode chegar até 1 giga. Tá? Quer dizer, dependendo do arquivo, a criança vai crescendo, crescendo, vira um gremlin. Tá? Isso que é verdade. Então, a gente tem que tomar esses pequenos cuidados aí. Então, mas assim, eu acho que nesse primeiro momento, se todos quiserem estar trabalhando com o QCAD, não é jogado fora, tá? Porque a base do QCAD é a mesma para o AutoCAD, que é a mesma para o... nome... Para o LibreCAD, para os outros, para tudo quanto é CAD, é a mesma. É a mesma base para todos. Tá? Então, sabendo mexer num, sabe mexer em todos. O que altera uma coisinha ou outra é como você vai mexer na ferramenta, mas a base é a mesma para todos. Pode ficar tranquilos. Então, assim, nesse primeiro período aqui, acho que nesse primeiro mês, tá? Contando a partir de hoje, se vocês puderem, vamos trabalhar todo mundo com o QCAD, tá? E
para deixar para instalar o AutoCAD e tudo mais, com calma, não vai sair na loucura para instalar. Quem quiser instalar o AutoCAD, vai fazendo na mão e tudo mais. Mas vamos se preocupar nesse primeiro momento com o QCAD. Como eu falei para vocês, é a mesma ferramenta, só que era um pouco mais rudimentar, tá? Mas funciona do mesmo jeito. Não tem o que por que tirar. Tá certo, gente? É que a gente vai com aquele glamour, né? Ai, é o AutoCAD. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma, professor. Professor, eu lembrei de uma coisa. Posso falar? Claro. Nessa questão de função, eixo, a gente falando de Y e X, por exemplo, se eu quiser construir. Construir não, perdão, desenhar. Algo que seria, eu vou colocar em. Como que eu posso explicar? Por exemplo, 50y 30x menos 20x menos 80y. É desse jeito também que funciona ou não? Não. Não? É mais simples. Bem mais simples. Tá? Eu tenho que trabalhar justamente o raciocínio do X e do Y, tá? Do X e do Y em relação ao quê? Saber que X é horizontal, Y é vertical. Ponto. Que para cima é positivo, para baixo é negativo. Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Acabou. É isso que eu tenho que ter na minha cabeça. Mas e medida? É de uma outra forma que a gente trabalha. Tá? Então, não se preocupe, que a gente não precisa montar aquela tabelinha de função. É mais fácil. A mesma coisa quando a gente for trabalhar ângulo. É muito mais fácil. Então, vocês podem ficar tranquilíssimos. Tá? O que eu mostrei para vocês inicialmente, deixa eu voltar aqui na tela. Aqui, nesse exemplo aqui, foi só um tira-gosto. Tá? Quando eu peguei aqui e comecei a brincar e mostrar para vocês, tal. Esses valores que estão aí, é só um tira-gosto. Não se preocupem que já na semana que vem, nós já vamos começar a trabalhar construções geométricas com medidas. Em vez de fazer, que eu fiz agora, uma coisa aleatória, sem medida nada, vai ter medida tudo direitinho. Vai ser lindo. E o que eu mais gosto? Delete. Erase. Vamos deletar tudo. Apagou. Tranquilo, pessoas? Tranquilo. Joia. Não comecem a chorar, por favor. Tranquilo, professora. Eu estou com uma dúvida aqui também. Pode falar, Luca. Então, os desenhos iniciais, planta baixa ou já vai ter perspectiva? Tudo planta baixa.
Se der tempo, não vou prometer, tá? Não vou prometer. Se der tempo, nós podemos fazer um rápido exercício no Revit de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Se der tempo. Que aí ele já trabalha quem? A isométrica, tá? Trabalha planta baixa e isométrica pra gente, tá? Se der tempo. Não vou prometer. Mas eu posso disponibilizar para vocês uma apostila do Revit que é facinho, facinho. Ana, você ia perguntar alguma coisa? Não, liguei sem querer o microfone. Sem problema. Eu só vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fechar o CAD. Porque se eu abrir o Revit com o CAD aqui, aí o bicho pega. Aí esquece. Aí trava tudo. Tá. E eu vou disponibilizar para vocês também essa apostila aqui, que é a apostila do QCAD, tá? Que é o manual de referência. Tá? Como eu falei para vocês, é de referência, tá? Então, não precisa ler, não. É só para consulta, tá? Só tem 100 páginas, tá? Mas para vocês terem uma ideia dos comandos que ele tem e tudo mais. Aqueles que já têm uma certa noção do CAD, que já mexe com CAD, vocês vão ver que é o AutoCAD, só que mais o quê? Rudimentar, mas é o AutoCAD. Tá? Não tem muita diferença não, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês também aí, ainda hoje, no material de apoio. Tá? Esse daqui eu deixo, esse daqui eu fecho. Se eu for abrir aquela jossa com tudo isso aberto, aí vai dar ruim. Esse outro programa que eu tô abrindo é o Revit, tá, gente? O Revit, a gente não ensina em curso de edificações, porque não tem tempo, tá? E ele é mais desenvolvido para arquitetura e maquete eletrônica, aquela coisa do tipo, tá? Eu estava esse final de semana desenvolvendo uma atividade que eu vou trabalhar com o pessoal do segundo, né? Que é justamente, cadê piso interno? Que eu comecei a fazer, mas não terminei. Né? Aqui está a planta baixa dele, né? Tá, para vocês entenderem. O Revit, ele também é um software vetorizado, tá? A gente trabalha a planta. Tá? No mesmo tempo que a gente está trabalhando a planta, ele já vai construindo o 3D. Tá? O legal do Revit é exatamente isso. Conforme você vai construindo a planta, ele já vai construindo 3D, né? E por que eu já estava construindo isso para eles? Quando vocês forem para o segundo, esse daqui é um tira-gosto, né? A gente vai trabalhar a questão de insolação na edificação, né? Então, a questão do norte, para que lado que nasce o sol, aquela coisa toda. Então, eu estava fazendo justamente a planta, né? Fazendo a simulação do sol para trabalhar com o pessoal na quinta-feira. Quinta-feira? É na quinta ou na semana que vem, vai depender da boa vontade do pessoal. Ainda não terminei o desenho. Muito bem. Então, eu comecei a fazer o desenho, tudo, né? E o legal desse software é que você pode fazer depois uma simulação, depois que ele estiver pronto, né? Que esse caso não está, como se estivesse caminhando pela edificação, né? Como se estivesse fazendo um trajeto por ela, tal.
E eu consigo fazer também, cadê? Aqui. As elevações, né? As minhas fachadas, né? Então, quer dizer, eu não preciso ficar desenhando fachada por fachada. Só desenha a planta e a partir da planta ele já vai construindo tudo. Tá? Esse é o Revit, tá? Que é um software que eu estou brigando para colocar lá no Guaraci para começar a trabalhar com vocês a partir do segundo, né? Então, já no segundo, além do AutoCAD, trabalhar com esse daqui também. Estou brigando. Até agora, não consegui ganhar essa briga, não. Né? Quem sabe quando for a turma de vocês, eu já consigo ter esse software instalado, aí vocês já começam a fazer, nem que seja um quarto, sala, cozinha, banheiro aí, em 3D, e fazer essa simulação do sol, que nem eu vou trabalhar com o pessoal do segundo, só que assim, só eu desenhando, e eles só vão olhar. Mas é legal seria vocês desenhar. Vamos ver. Tudo bem? Dúvidas? Sem Professora, dúvidas. Tudo ok. Passou o susto? Ainda bem que a senhora trouxe uma solução, né, pra gente, porque, pelo que eu percebi, até os que tem, deve ter um computador ou um notebook bom. Dá pra perceber que esse AutoCAD aí, ele exige bem mais do que o comum, na verdade, né? Então, ainda bem Sim, que a senhora trouxe esses dois, mas na verdade vai trabalhar mais com o KiCad, né? Assim isso. ajuda todo mundo. É rápido para baixar, professora? Super rápido. Ele é leve pra caramba. Demorou o quê? 2 minutos para ele baixar? Caramba. Muito rápido. Ele é muito leve. Tá? Baixa super rápido, instala rápido. Hum, não tive problema. Para a próxima aula, acho que é só na semana que vem, né? Isso. Infelizmente, é uma É, vez por semana. eu também acho. Poderia a gente ter pelo menos umas duas aí também. Essa é legal, porque eu acho interessante aprender sobre AutoCAD, essas ferramentas. Ah, para a semana que vem, a senhora tem previsão do que a gente vai fazer? Tenho. Assim, o que eu queria para a próxima aula, se vocês conseguirem, né, já ter a encrenca do QCAD já baixada e tudo mais, tá? É o seguinte, no primeiro momento, eu vou estar explicando para vocês como é que a gente constrói algumas peças no QCAD, né? Peças do tipo, a gente já vai começar, eu tenho problema, tá, gente? É que no caso o Jefferson, semestre passado, teve aula comigo de DBACC, não teve de CAD, né? Foi isso mesmo. Então, é porque todo aluno que teve CAD comigo fica olhando assim, tipo, cara, ela é louca, né? Por que que eu falo que eu sou louca? Se vocês pegarem a não é a regra, os tópicos que o pessoal passa nos cursos de CAD, né? Aula 1, isso, aula 2, aquilo, aula 3, aquilo assim, tá? Eles têm justamente uma linha que eles têm que seguir,
né? Na aula 1, todos os cursos têm que ver o item X, Y, Z, e assim por diante, né? Quando eu dou aula de CAD, eu acabo misturando muito comando, muita informação que vocês teriam que estar aprendendo no final do curso de CAD, eu ensino no início. Tem coisas que o pessoal ensina no início e eu acabo ensinando no final. Aí faço uma miscelânea total. Eu sei do seguinte, final do semestre, aprende tudo que precisa, tá? E quando eu ensino, eu já parto logo de cara para o desenho de construção civil. Eu não fico fazendo aqueles desenhos de mecânica primeiro, para depois ir para civil. Eu já vou direto para o desenho civil. Então, qual que é a ideia? Já na semana que vem, vou trazer nada, você já tem. Aí eu vou escolher um daqueles desenhos da apostila de DBACC de vocês, tá? Vou falar para vocês, o desenho da página X. Tá? E nós vamos replicar esse desenho no CAD. Então, a gente vai partir de um determinado ponto, aí eu vou explicar para vocês tudo direitinho, passo a passo, como é que a gente vai fazer aquele trecho, certo? E por que eu gostaria que vocês já tivessem instalado? Tá? Porque eu faria a primeira etapa e eu gostaria que vocês fizessem e já me dessem o retorno. Tô com dúvida, não sei o que lá, tal. E vamos trocar essa ideia, tá? Vamos aproveitar esse período, né, que a professora Roseli está com esse problema de internet, não está podendo entrar online com vocês, que a gente pode ficar quase que uma noite inteira, tá? E tentar fazer isso. Não sei, é uma ideia. Se vocês concordarem, eu acho que dá uma liga legal. Olha, professora, essa ideia é bem interessante. Aproveitando justamente essa oportunidade que a gente está tendo de ter mais tempo com essa aula, por ser uma só por semana, e a gente sabe que é uma coisa que é muito na prática, eu acho que a gente fica até o que, umas 9h30? Eu não sei, porque eu falo por mim, né? A questão é essa, eu tô falando por mim. Eu poderia ficar até as 10h30, mas aí tem que ver o pessoal. A gente pode todos entrarem no acordo aqui agora e a gente tentar fazer uma votação ou ver qual que é o melhor. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que a senhora acha da gente fazer? Eu diria, tá na mão de vocês. Por quê? Por que eu tô falando que tá na mão de vocês? De qualquer jeito, eu tenho que ficar com vocês que eu digo, na terça-feira, né? Eu fico com vocês do primeiro, né? Se não fosse aula online, se fosse aula presencial, eu teria que ficar das 15h para 19h, tá? Até as 22h35, 22h40, tá? Eu teria que ficar com as duas turmas. Em outras palavras, eu teria que ficar das 15h para 19h até as 20h35, mais ou menos, com uma turma, e depois das 15h para 21h até umas 22h, quer dizer, 15h para 21h, né? Até umas 22h35, por aí, com a outra turma, tá? Sendo aula online, eu posso estar fazendo o mesmo esquema, só que ao invés de ficar metade com uma turma, metade com a outra, seria com as duas turmas, certo? Fazendo esse esquema. Num primeiro momento, faria uma explicação geral, mostrando através do meu computador aqui para vocês, né?
Aí vocês vão construindo, né? Tô com dúvida, tal, não sei o que e tal. Vamos, assim, como posso dizer para vocês? Vamos tirando as dúvidas juntos. Se for uma dúvida muito recorrente, repita o processo e vamos embora, tá? É uma sugestão. Agora, de repente, pode ser que alguém da turma fale assim, não quero, sei lá, é livre, gente, tá? Acho que eu não estou lidando com criança, estou lidando com adultos, né? Então, eu estou dando uma sugestão para vocês, né? Aí fica de vocês darem ver entre vocês e dar o retorno. Professor, eu acho uma boa. É um aulão aí, né? Puxa direto aí e talvez até, se possível também, tipo uma pausa aí, uns 5 minutinhos pra, sei lá, beber uma água, fazer alguma coisa assim, mas eu acho que é uma boa. Não sei o pessoal. Aproveitar essa oportunidade, porque queira ou não queira, a gente já tá perdendo um tempo aí, né, com toda essa situação. E quanto mais a gente puder aproveitar para poder aprender, para poder até, né, não sei, tem que, na minha opinião, acho que eu topo aí, vamos para cima, porque ficar parado não dá, né? E de qualquer forma, a gente também não teria muita opção, teria que ser contigo uma turma, depois mais tarde outra. Acho que pegando todo mundo aí, fazendo um aulão aí na terça-feira, até fica até melhor para poder programar todo mundo, já está ciente já está preparado, que vai ser até umas 22 aí, né? 22h40, 45. Por aí. Eu acho uma boa, não sei, pessoal. Inclusive, eu também já baixei, tá, professora, o programa, e demora uns 5, 10 minutos aí. Pelo menos meu computador aqui é um Lentium, né? Não é processador Lentium. Baixou e foi. Abri ele aqui, ele até funciona quando você clica para poder abrir o programa, ele é até muito mais rápido que o AutoCAD. Olha, pelo que eu estou percebendo aqui, uma galera dos que estão participantes aqui nessa aula estão aceitando a gente fazer até que horas mais ou menos? Umas 9, 9h30? Acho que 9h30 é um horário bacana. Não sei, porque depende também se tem gente que tem que acordar cedo, outras pessoas têm filhos, têm a família, mas valeria a pena a gente sacrificar um pouquinho disso para o conhecimento, né? Porque conhecimento não se rouba de ninguém, a não ser que você parte dessa vida. Mas enquanto você viver, o conhecimento vai estar ali com você. Eu acho interessante a gente poder pelo menos tirar um dia, porque a gente só tem essa aula uma vez na semana. Eu acho isso um pouco injusto, em consideração do tempo que a gente tem. Mas valeria a pena ficar até umas 9h30, 9h15 por aí. Aproveitando que a gente tem essa oportunidade, vamos dizer uma oportunidade que a gente está tendo, de poder aprender um pouco mais dessa ferramenta. Mais do que os outros que já passaram pelo que a gente está tendo essa matéria. Então, eu acho que é melhor a gente abraçar essa oportunidade aí e olhar mais para o lado do ensino. Se a professora estiver de acordo também, né? Aí a gente entra nesse acordo aí. Que tal, pessoal? A gente ficar até umas 9h30. E a senhora também pensa a mesma coisa, professor? Foi eu que dei a ideia. Tá perfeito, Pedro. Dá pra fazer sim. É melhor pra gente mesmo, entendeu? Vai ser bem legal. Ada, qual que é a sua disponibilidade de horário? Como assim, Pamela?
É que eu não peguei aqui direito a informação. Você poderia ficar até que horas? Então, vamos lá. Na terça-feira, eu só dou aula para vocês, para a turma de vocês, tá? Tanto para a turma 1 como para a turma 2 do primeiro. Só dou aula para o primeiro, entendeu? Então, seria do início ao fim, só a turma de vocês mesmo, tá? Nas terças-feiras. Agora, quarta e quinta, aí não tem jeito, tem que ser o pessoal do segundo mesmo, aí é deles esses dias. Professora, até que horário a senhora poderia ficar assim com a gente? Até umas Então, mas 10h30, aí, galera, que é o pelo horário menos da aula. seria a mesma coisa que a gente tivesse praticamente na escola, tendo as duas aulas, né? Tanto DBA-CC DBA. quanto IACC. Porém, né, a gente vai ter só IACC e dentro de casa ainda. Só que se as aulas voltarem a ser presenciais, não vai dar para fazer isso, hein? Já vou avisando. Aí, cada qual no seu. Isso daí é só na online, hein? Ah, sim, Tudo claro, né? bem. Porque daí vai ter com a Roseline, a gente vai dividir a aula com a Roseline. Aí ela vai tirar o couro de vocês. Ah, mas sem dúvida. É melhor a gente aproveitar agora a online e puxar, e adiantar, né, no caso. A gente também não sabe se vai voltar outubro, setembro, sei lá, se vai voltar mesmo. Mas até porque também na ETEC lá, no Guaraci, o horário de saída é 22h30 com choro, né, professora? Não deixa sair antes, né? Então, até sair de lá, ir para cada um para sua residência e tudo mais, já chegou meia-noite, 1h da manhã. A gente só vai ficar esticado aqui até 22h40. Vai ser bom. Enfim, tá na mão de vocês. Eu acho que a gente. Bom, é que não foi todo mundo que respondeu no chat e nem aqui. Mas foram que uns 5, pelo que eu tô vendo? Uns 5 ou 6 que concordaram. Tem Pedro, que ver. Oi. isso daí é uma coisa que vocês podem estar discutindo durante a semana também. Não precisa decidir de uma hora assim, tem que decidir agora. Dá para Sim. amadurecendo também, né? E outra, não é algo impositivo, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês. É por isso que eu tô falando. No início, eu dou aquela explicação da parte geral para todo mundo, tá? E na sequência, vocês vão desenvolvendo e eu vou tirando as dúvidas conforme vai aparecendo, a gente vai trocando ideia, tá? Então, o que acontece? Nem todo mundo vai querer ficar até o final, fica à vontade. Aqueles que quiserem, continua, vamos trocando ideia, sem problema nenhum. É um espaço que vocês vão ter para poder dar esse prosseguimento. Professora, eu acho uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Bom, fica flexível, né, para todos. Obviamente que todos irão sabem já que é a partir das 19 horas, né? E que pode ser estendida até umas 10h30, que a senhora falou que vai ficar até aqui. Então, Isso. assim, a gente vai ter todo esse período. Uma única aula para a gente poder tirar o máximo de dúvidas. Quem não puder, obviamente, vai poder se comunicar, porque é livre, como a professora acabou de colocar, a condição. Nós somos livres para sair, entrar, todo mundo tem que entrar, porque é uma aula para aprender e tudo mais. Mas para sair a partir do horário, que seria às 20h35,
Quem quiser continuar a estender um pouquinho, meia hora, uns 40 minutos, ok. Como a senhora falou, a gente pode discutir depois. Só que é um assunto, tipo, não sei se teria muito o que se debater em relação a isso. Todos estão aqui, a maioria, não, nem a maioria, né, porque é 40 e a gente só tem 15, 16. Exatamente, não é a Mas, maioria. geralmente as aulas estão batendo isso, a não ser que outras pessoas estão assistindo na gravação, mas a gente pode debater também lá no WhatsApp. Sim, E aí podemos passar a resposta para a senhora depois. tranquilo. E aí, galera? Vamos lá pro WhatsApp, então depois a gente discute isso daí? Lembrando que eu conversei com a Roseli antes, tá? Com a professora Roseli, tá? A respeito sobre isso, tudo. Eu não estou invadindo a ela dela sem ter conversado com ela, tá? Eu conversei com ela, tudo. Então, vocês podem ficar tranquilos, tá? Porque eu sei que tá tendo alguns professores que um tá invadindo a praia do outro, aí isso foi conversado com ela antes, tá, gente? Então, vocês não precisam ficar preocupados com ela, não. Tá certo? Tranquilo aí, moçada? Então, eu acho que por hoje já deu, tá certo? Que eu queria mesmo mostrar para vocês. Essa opção que existe, perfeito, tá? Já vou disponibilizar no material para vocês a apostila, tá certo? Além da apostila, um link de um canal com videoaula também que eu achei super bacana, explicando alguma coisa desse software também. E já para a semana que vem, a gente já vai começar a desenhar a nossa casinha no CAD. Em outras palavras, a gente já vai arregaçar a manga e trabalhar no CAD. Se a gente conseguir desenhar a casa inteira no CAD, quando eu falo inteira, tá? É planta baixa, corte e fachada, tá? É o kit completo, tá? E deixar preparado para impressão, tá? Quem sabe dá pra gente mexer no Revit também. Não vai depender de vocês, não vai depender só de mim, não. Ok? Então, Ok. por hoje é só, amiguinhos. Tá? E semana que vem, o bicho pega. Professor, Oi. Por hoje, pra mim, não precisa assistir a outra, não, né? Oi? Tô dizendo, por hoje já era, né? Já, e lembrando que essa aula está sendo gravada, a partir de hoje para frente, todas as aulas vão ser gravadas, certo? Valeu. Atrasado aqui a aula, pode pegar depois e assistir. Bem, gente. Então, se alguém não puder assistir, chegar atrasado ou algo parecido, de hoje em diante, todas as aulas serão gravadas. Então, é só entrar lá no geral, aí vocês vão ver lá, aula gravada, e pegar lá, assistir sem problema nenhum, tá? E toda semana eu vou deixar alguma atividade bobeira, atividadezinha bem bobeira, tá? Que é só para computar presença, tá? E quando for para computar nota mesmo, tá? Aí eu deixo um espaço de prazo maior, tá? Mas toda semana eu vou deixar alguma coisinha para vocês como contabilização de
efetivação de presença, tá? Aí você vai falar assim, pô, mas eu não pude estar na aula online. Mas eu assisti a gravação depois e fiz aquela atividade, que é uma questãozinha, uma bobeirinha, que envolvia a informação da aula. Preencher aquilo, que é um sim ou não, alguma coisa do tipo, tá com a presença garantida, vida que segue. Certo? Certo. Certo. Certo, professora. Então tá, gente. Certo, Então, professora. beleza. Então, semana que vem vamos começar a desenhar, fazer casinha. Falou, moçada? Muito obrigada pela vossa presença e até semana que vem. Até, professor. Abraço. Boa noite. Bom descanso. Falou. Até você. Boa noite, um abraço, até sexta. Até, professora. Boa noite. Boa noite.